Hoje eu vou falar sobre o grande elefante branco que está na sala de todo mundo que estuda o Advaita. Mas ninguém parece estar muito interessado em falar sobre isso ou finge que não vê, que são as contradições e os paradoxos desse ensinamento. É um assunto que está presente em praticamente todo o ensinamento Advaita ou não dual, ou até mesmo budista, mas estranhamente não se toca muito nesse assunto, que é o fato de que esses ensinamentos estão repletos, se não são sustentados, por inúmeros paradoxos e contradições. Os mais famosos são a existência ou não existência de um livre-arbítrio, a inexistência de um mundo externo, a inexistência de outras pessoas, o fato de que todo mundo já é iluminado e só não sabe disso ainda, o porquê que existe morte, sofrimento ou tristeza no mundo ou na existência, se todo mundo é Deus e todo mundo é perfeito, porque que existe sofrimento e várias outras contradições e paradoxos que não fazem o mínimo sentido lógico ou intelectual ou cognitivo. Por isso que eu vou fazer uma série de vídeos. Não tem como eu falar sobre tudo, todos os paradoxos, em um só vídeo. Então esse aqui é só a introdução. Logo na sequência eu vou fazer um vídeo por tópico. E o que seriam esses paradoxos e essas contradições? Pega, por exemplo, a ideia budista do Bodhisattva, que é alguém que atingiu o nirvana, ou a realização, mas ele, por escolha própria, decidiu não permanecer naquele nirvana definitivo e voltou para a manifestação física para conseguir levar outros seres com ele. Na verdade, todos os seres, né? A promessa do Bodhisattva, que é muito bonita por sinal, é: não descansarei enquanto não ver as costas do último ser entrar pela porta do Nirvana. Ou seja, uma atitude louvável. Ele abriu mão da própria realização para tentar instruir e levar os outros seres junto com ele, mesmo que ele precisa renascer 1 milhão de vezes na Terra, no inferno, no mundo dos deuses ou animal, tanto faz. Mas você percebe que isso é contraditório, isso é paradoxal? Porque o mesmo budismo que fala que o Bodhisattva abre mão do Nirvana para ajudar os outros seres, afirma que não existe um eu, ou seja, não existe um eu dentro do Bodhisattva para decidir alguma coisa, não existe livre-arbítrio, os skandhas são vazios, ou os 5 agregados, não existem outras pessoas, porque tudo que existe é a mente búdica. Então, peraí, a gente dá um break. Isso não é bizarro, não é paradoxal, não é contraditório? Vamos pegar de uma maneira resumida, de novo, só para recordar. O Bodhisattva, ao atingir a realização, decide que ele não quer o Nirvana só para ele. Ele quer levar os outros seres juntos. Mas esse mesmo Nirvana que ele visualizou é a mente búdica, onde não existem outros seres e não existe livre-arbítrio. Então, quem é esse Bodhisattva que não tem livre-arbítrio e nem existe como entidade separada, que decidiu voltar como uma entidade separada para ajudar outras entidades separadas a atingir um Nirvana que todos já estão? Só para mim, que a primeiro momento isso não faz o mínimo sentido? Que é paradoxal, é bizarro, é contraditório? E eu gostaria de colocar uma observação. Quando eu digo que é paradoxal ou contraditório, eu não estou falando no sentido pejorativo, eu não estou falando que está errado. Eu só estou falando que existem coisas contraditórias e paradoxais e ninguém parece muito preocupado em falar sobre isso ou admitir isso. Porque você pega um livro, por exemplo, que fala sobre o budismo, ele te lança isso na sua cara, mas ele não toca no assunto, sabe? Ó, tem um elefante branco aqui no meio da sala, mas a gente não vai falar sobre isso. Então, assim, você pega um livro sobre a didática budista, por exemplo. Ele vai te falar que o eu não existe, que os skandhas são vazios, que tudo é vazio. Claro, dependendo da linha do budismo, tá? Que o eu é vazio, que a manifestação é vazia. E logo na sequência ele vai te falar que o Bodhisattva atinge a iluminação, mas ele decide voltar e instruir os outros seres. Aí ele vira para os outros seres e fala: ó, tudo é um só, não existem outros seres. Espera aí, cara, que loucura é essa? Essa gente inventa cada coisa. Por que ninguém
ninguém fala sobre isso? Por que ninguém admite que isso é extremamente contraditório e paradoxal? E isso, claro, não é exclusividade do budismo, tá? Quando eu cito o budismo aqui, eu cito por respeito ao budismo, porque eu gosto do budismo. Eu acho uma filosofia extraordinária. E você vai encontrar essas mesmas contradições no Advaita, no não dualismo, no Advaita Vedanta, nos nossos mestres agora do Neo-Advaita, né? Essa galera mais jovem, o Nisargadatta, o Bhagavan, o Moji, o Papaji, todos são extremamente contraditórios e paradoxais. O exemplo que sempre me vem à mente é a questão do livre-arbítrio. Muita gente me manda e-mail perguntando essas coisas, ou comenta aqui nos vídeos, é sempre sobre esse bendito livre-arbítrio. E o fato de que não existe uma entidade autora das ações. Eu tenho completa noção de que isso é extremamente paradoxal e contraditório. Eu tô falando que é. É sim. Eu não falo como, não, escute o que eu estou falando, faz todo sentido. Não faz o mínimo sentido. A maioria das coisas que eu falo aqui não fazem sentido cognitivo e intelectual, claro. Então você pega o livre-arbítrio. Num momento eu viro para você e falo que não existe livre-arbítrio, que você não é autor de nada, e num segundo momento eu falo que você tem que fazer isso ou aquilo. Peraí, mas se você não é autor de nada, por que eu tô falando que você tem que fazer isso ou aquilo? E eu falo não no sentido de que eu mando você fazer, tá? Eu digo no sentido de instruções. Tipo, senta em meditação, pergunta quem você é. A pergunta sempre vai surgir, peraí, mas se você não tem livre-arbítrio, eu não tenho livre-arbítrio, ninguém tem livre-arbítrio, por que eu deveria fazer alguma coisa? Por que eu só não deito no chão e morro? Fala pra mim se isso nunca passou na sua cabeça, se você nunca se perguntou isso. Eu já me perguntei isso, acho que todo mundo já se perguntou isso. Porque isso aí é contraditório pra caramba, é extremamente paradoxal. Como que eu tenho que fazer alguma coisa se não existe livre-arbítrio? E por que eu tô fazendo um vídeo pra explicar coisas, falar sobre essas maluquices, se eu não tenho livre-arbítrio? Ou seja, nem esse vídeo foi escolha minha, nem você tem escolha de estar assistindo isso. No momento em que você não desejar poder, você terá mais do que imaginou ser possível. E como eu falei, isso não é exclusividade de uma filosofia, de uma linha, de uma senda. A maioria dos ensinamentos não duais vão ser extremamente paradoxais, bizarros, contraditórios. E como eu afirmei em outro vídeo, se o ensinamento está certo, ele vai ser contraditório e paradoxal. Porque é a única maneira de tentar se aproximar da realidade. É a única maneira de tentar se aproximar do que é a realização. O problema é que a maioria das literaturas jogam essa contradição na sua cara e não te explicam sobre ela, não assumem. Fala, eu tô te ensinando um negócio que realmente não dá para entender intelectualmente. Que é extremamente bizarro. E o pior é que as pessoas que estão aprendendo isso, muitas vezes não têm coragem de falar que elas não estão entendendo nada, ou que tá bizarro. De virar pro mestre budista e falar, cara, tá meio estranho isso aí, né? O que você tá me ensinando é meio paradoxal, é meio contraditório. Você fala que não existe ninguém, mas ao mesmo tempo você quer salvar as pessoas e quer levá-las pro Nirvana? Como assim? E aí a gente tem um fenômeno que as pessoas fingem que entenderam, né? Porque ninguém quer falar, eu não entendi. Porque eu vou parecer burro, né? Vou parecer que eu não entendi. E eu vou te falar agora, não entenda. Tá certo não entender. Questione tudo. Não acredite em nada que foi enfiado goela abaixo para você. Não acredite em mim, não acredite em ninguém. Nunca pare de se perguntar. Eu não tenho certeza de nada. Do momento em que eu acordo ao momento que eu vou dormir, eu estou me perguntando coisas. E o que eu faço aqui é compartilhar essas perguntas e possíveis respostas que eu tive por experiência própria e direta minha. Experiências pessoais minhas. E eu espero que você tenha as suas experiências. Então, não ache que você está sendo burro por perguntar alguma coisa, que você está fazendo uma pergunta idiota. Não existe pergunta nenhuma idiota. Não existe nada burro a se perguntar. Toda pergunta é válida. Burro é quem não responde. Burro é quem recusa a se responder achando que você não deveria fazer essa pergunta. Não se limite a achar que você já entendeu. Eu não entendi ainda nada. Como eu falei em outro vídeo. Para mim, Deus está mais para não sei do que para sei. O único fardo que você já teve é a sua mente. Então vamos para os finalmente, para o assunto principal aqui do vídeo.
É impossível explicar a realização, o nirvana, sem ser de maneira paradoxal e contraditória. Porque a própria realização, o próprio Brahman, a própria iluminação é paradoxal. E perceba que eu falei e usei a palavra tentar. Porque o que você vai fazer é tentar explicar a realização. Porque não dá para explicar de maneira direta. É impossível explicar o que é a realização, o que é Brahman, de maneira intelectual, didática, de maneira cognitiva, lógica. O máximo que dá para tentar fazer é direcionar a pessoa para o caminho que ela tem que seguir e esperar que dali para frente ela descubra por conta própria. O que por si só já é paradoxal de novo. Porque não existe uma pessoa e ela não precisa alcançar nada porque ela já é a própria iluminação, né? Mas por que isso? Porque a própria natureza de Maya, a própria ideia dessa ignorância da existência, por si só já é paradoxal e contraditória. É mais fácil você cavar um buraco no chão, no jardim da sua casa, e encontrar um poço de petróleo, do que você perceber Maya, essa ilusão toda que está escancarada aqui na sua cara o tempo inteiro. Pensa, por exemplo, fica a dica para todo mundo, tá? Se você tiver uma moto, não tira o filtro do escapamento, tá? Que senão você atrapalha meus vídeos. A vida não é tão séria quanto a sua mente acha que é. Pensa em todos os mestres que a gente teve. Os principais, tá? Os mais conhecidos. Jesus, Maomé, Krishna, o Buda, o primeiro Buda, o Shakyamuni, né? O Siddhartha. Sem contar, sem levar em consideração os outros infinitos mestres que a gente já teve. Porque são infinitos, né? São incontáveis mestres. Se existisse uma maneira direta, intelectual, de fazer um manual e explicar como atingir essa iluminação, o nirvana, eles já não teriam feito? Principalmente se a gente pensar no Shakyamuni, no Buda, que era o mais pé no chão, mais científico ali, né, na filosofia. Ele não teria feito um manual passo a passo de como atingir a iluminação? Mas não. A única maneira de você tentar explicar isso é fazendo igual Jesus, cheio de parábola, ou fazendo igual Buda, com alguns passos que você tem que seguir, mas ele mesmo acaba expondo essas contradições, esses paradoxos nos próprios passos dele. E você precisa entender por si só e compreender esses paradoxos. Então vamos pensar no Buda. Ele estava lá, meditando, atingiu o nirvana, a iluminação. E nesse nirvana ele percebeu o quê? Que todo mundo está na mente búdica. Todo mundo é Buda. E não existem outros seres. Tudo que existe é o self, é uma só mente. E essa uma só mente é realizada, perfeita, imutável, eterna. Só o fato dele pensar em voltar a escrever um manual para acordar as outras pessoas já é paradoxal e não faz sentido, porque a própria iluminação dele mostra que não existem outras pessoas. Então por que ele sairia do nirvana para acordar outras pessoas que não existem? A existência de outras pessoas anularia a iluminação dele. Ou o fato dele pensar em escrever um manual de como se iluminar faria ele assumir a ideia de que existe um eu que faz alguma coisa e escreve um manual e acorda outras pessoas. Mas não existem outras pessoas, nenhum eu que acorda. Isso dá uma cãibra no cérebro só de pensar. E é extremamente paradoxal e contraditório. E mesmo se ele escrevesse um manual, as outras pessoas iriam ler esse manual. Vamos colocar que ele atingiu o nirvana, escreveu o manual em 6 meses, deu para as outras pessoas. E aí todos os seres atingiram a iluminação. Ora, todos esses seres que atingiram a iluminação na mente búdica, que é a mesma mente do nirvana, que ele explicou para esses seres atingirem essa mente. O que não faz sentido, né? Ele explicou a própria iluminação, que ele já estava na iluminação. Então, assim, é paradoxal, é contraditório. E não tem problema nenhum nisso. É a única maneira que dá para ser. Eu só estou fazendo esse vídeo para expor isso, para expor essa contradição, para expor esse paradoxo, que inclusive faz parte dos meus vídeos. Os meus vídeos são extremamente nonsense, extremamente sem sentido, extremamente paradoxos, extremamente
bizarros. Só que eu tô admitindo isso para você. As coisas que eu falo aqui não fazem o mínimo sentido de maneira cognitiva, de maneira lógica. Mas fazem sentido a nível da consciência. Fazem sentido ao nível da minha experiência pessoal. Imagina que agora eu vou sentar aqui, acalmar minha mente, parar meus pensamentos, vou fechar meus olhos e atinjo o nirvana. Agora imagina que se eu, que estava ali de olho fechado, que está ali, né, de olho fechado, atingindo o nirvana, tô tendo toda a experiência do nirvana. Então eu acabei de perceber que eu sou Brahman, eu sou tudo que existe, eu sou o self, eu sou Deus, eu sou o vazio, do jeito que você quiser chamar. Eu sou a consciência suprema de tudo que existe, eu sou o substrato de toda manifestação. Eu estou em profundo êxtase, em Satyananda, nadando em felicidade. Eu percebo que eu sou eterno, que eu nunca nasci, nunca vou morrer. Eu sempre estou num eterno presente. E eu sou a própria manifestação de todos os infinitos seres que existem. E presta atenção nessa palavra, infinitos. São infinitos seres. Eu sou a própria vida se manifestando de maneira infinita. Mesmo se eu pegasse esse eterno presente e tentasse observar cada uma dessas manifestações, elas são infinitas. E esses infinitos seres estão em infinitos planetas, que estão em infinitas galáxias, em infinitos universos. E eu, como consciência suprema, consigo ver a passagem de 1000 anos em um segundo. A passagem de 1 milhão de anos em um segundo. A passagem de 1 trilhão de anos nesse mesmo um segundo. Em um segundo desse meu nirvana, eu consigo ver um universo surgindo desde o Big Bang até a destruição desse universo. Eu consigo ver um universo surgindo e destruindo. Eu consigo ver todos os seres que já existiram, vão existir, que existem agora ao mesmo tempo. Eu consigo ver que tudo está bem, ninguém nunca morreu, nada nunca deu errado. Eu nunca saí do nirvana, eu sempre fui o nirvana, eu sou o próprio nirvana. Eu sou todas as manifestações, eu sou todos os universos, eu sou o próprio tempo. Quando eu falei que eu vejo 1 trilhão passando, 1 trilhão de anos passando em um segundo, até isso é falso, porque não passa um segundo. Não passa tempo nenhum. Não passa tempo nenhum. Tudo é Deus olha para isso e fica extasiado. Ele fica em êxtase, porque isso é lindo pra caramba. Isso é sensacional. Ele não cansa de olhar para a própria criação. E sabe quanto tempo faz que eu tô ali no nirvana? Para sempre, eu sempre estive ali, eu nunca saí dali. E aí eu começo a reconhecer que nunca existiu um Nilson, nunca existiu uma personalidade, nunca existiu outras pessoas, nunca existiu um planeta Terra, nunca existiu nada. Eu sempre estive no mesmo lugar o único lugar que eu poderia estar, sendo a testemunha suprema de toda a manifestação. E eu sou a testemunha, eu sou a visão e eu sou a manifestação. Eu sou tudo, eu estou em nirvana, eu estou em êxtase. E todas as manifestações fazem parte de mim, sou eu. Então não existem outras pessoas para acordar, tudo tá bem, tudo tá do jeito que tinha que ser, tudo é num eterno presente. Só que por algum motivo incausado, esse mesmo eu, que é esse nirvana, vira e pensa, eu preciso ensinar isso para as outras pessoas. E aí eu te pergunto, que pessoas? Que outros? Você percebeu o paradoxo aí? A partir do momento que você pensa, eu preciso ensinar para outras pessoas, você cria dualidade. E a gente tem a mania de subestimar o que é esse Deus, o que é esse vazio. Esse Brahman, esse Deus, ele é tudo o que existe. Ele é o próprio tempo, ele é a própria manifestação. Lembra que eu falei? Ele cria um universo inteiro e destrói esse universo. Lembra que eu falei que você constrói um universo inteiro e desconstrói um universo inteiro sem passar um segundo? A gente subestima o poder desse Brahman, desse self, dessa consciência suprema, porque ela é tudo que existe. A partir do momento que você pensa de maneira incausada, porque em infinitas possibilidades, num universo infinito, numa consciência infinita, esse pensamento pode surgir. Mas olha o poder que essa consciência tem.
Ah, eu preciso ensinar isso para outras pessoas. Só o fato dele pensar que ele precisa ensinar isso para outras pessoas é o suficiente para haver um Big Bang, um universo inteiro se projetar nesse universo outras pessoas. Lembra que você pensou outras pessoas? Um universo inteiro se projetou. Nasceram trilhões de pessoas só para essas pessoas se iluminarem e acordarem e lembrarem que são você, que são a consciência suprema, e passaram 48 bilhões de anos entre a criação e a dissolução do universo, porque na dissolução todos os seres, né, voltam para Brahman, voltam para o Self, por causa de uma ideia. Ele só pensou. Ele que eu tô falando, aquilo, você, o que você essencialmente é. Você só pensou. Acho que eu tenho que ensinar isso para as outras pessoas. Pum! Nasceu um universo que vai ficar 48 bilhões de anos existindo. E o mais bizarro e o mais paradoxal é que você é o próprio tempo. Então seria como se você fosse Brahman, Deus, sei lá, sentadinho aqui. Aí você pensa, outras pessoas. Você pensou outras pessoas? Surgiu um universo, passou 48 bilhões de anos, e nesse processo, entre algumas dessas pessoas, que são todas você, né? Porque só você existe, essas pessoas foram acordando. E elas acordavam, eu sou Brahman, sou eu, sou eu. Por causa de um pensamento. E aí eu te pergunto, como é que você explica isso de maneira intelectual? De maneira pedagógica? Fazendo um manual para explicar isso. Não tem como explicar isso. A pessoa só vai descobrir por experiência direta. E um dos paradoxos, inclusive, que eu vou explicar é o paradoxo da graça. Eu já falei isso em outros vídeos. Você vai ver, se você prestar atenção, tem vários vídeos meus que eu até falo a graça, esse negócio da graça, e você vai encontrar esse negócio da graça na literatura do Advaita Vedanta, basicamente 90% da literatura não dualista, nos livros que fizeram do Nisargadatta, do Bhagavan, na Bíblia, você vai encontrar isso no Alcorão. O que é essa graça? Graça é que não existe, lembra que eu falei, não existe um indivíduo, não existe livre-arbítrio. O próprio Deus que se limitou numa entidade individual se acorda. O que é extremamente paradoxo, bizarro, e o que levanta as questões nas pessoas. Tem muita gente que me manda, eu até incentivo, tá? Se você tiver tópicos para me sugerir, assuntos paradoxais para me incluir nessa lista, e se você quiser conversar comigo, pode me mandar e-mail, tá? O e-mail sempre está aqui na descrição do vídeo. Só que eu observei que muita gente às vezes vem falar comigo já meio desanimada, porque eu falo que nada existe, que não existe um eu individual, que o ego é só uma ilusão, e eu ainda falo que não existe nem mundo externo, não existe nem planeta. Eu tento tomar cuidado para não cruzar a linha do solipsismo ou do niilismo. Eu não estou falando sobre esses dois. Eu não estou falando que esse nada é um buraco vazio, solitário, sofrido, gelado. Não. A transcendência desse ego, dessa individualidade que você achava que você era, esse nada que eu falo, quando eu falo que você não é nada, e eu até peço desculpas se parece que eu estou falando de outra coisa, se parece que eu estou falando de uma coisa pessimista, tá? Esse nada que eu falo é um nada, seria como uma sopa cósmica onde tudo existe ao mesmo tempo. É por isso que é um nada. Quando eu falo que é nada, é porque Deus consegue criar um universo inteiro só porque ele pensou nisso. Assim, nada físico foi criado, nada de verdade existe. Mas eu não estou falando de um nada. Você já entendeu o que eu estou querendo dizer, né? Eu não estou falando de um nada do niilismo nem do solipsismo. Não é esse tipo de nada que eu estou falando. Então, isso também foi um dos motivos de eu querer fazer essa série de vídeos. Eu quero explicar essas contradições e esses paradoxos. E te mostrar que o que é ruim nessa história toda é justamente o ego. É o ego que traz o sofrimento. É o ego que traz toda essa história triste. Esse nada que eu estou te propondo é um nada repleto de felicidade. É o Satchitananda. É o êxtase. E não o êxtase, de novo, egóico. Não é um êxtase, ai, que feliz, não. É o êxtase da própria existência. Mas
Eu vou te mostrar e vou te explicar o porquê que a própria ideia da iluminação é contraintuitiva. Porque a pessoa que se interessa pela iluminação não é permitida a entrar nas portas do Nirvana. Nenhum ser, nenhum ego vai atingir o Nirvana. É por isso que o Nirvana muitas vezes é traduzido como aniquilação. É a aniquilação do ego, é a aniquilação da entidade. Não existe uma entidade individual. E isso é totalmente contraintuitivo. Porque eu viro para você, entidade, e falo, ó, existe o Nirvana, existe a realização, que é a meta de todo ser que existe. Só que você não tem permissão de entrar lá. Você fala, como assim eu não tenho? A gente tenta se agarrar ao ego. Não, mas eu quero. A gente tenta trazer o ego de todas as formas. Então, eu vejo muita gente me mandando mensagem, falando comigo, querendo ainda, tipo, trazer o ego, sabe? Mas certeza que eu não posso levar o ego junto? Mas certeza que eu não posso ter um pouquinho de livre-arbítrio? A pessoa quer trazer o ego. E não existe ego. E não existe pessoa, e não existe nada. O que não faz o mínimo sentido. Mas eu assumo que não faz sentido. Os meus vídeos não fazem sentido. As coisas que eu fico falando aqui não fazem sentido. Não fazem sentido de maneira intelectual, de maneira cognitiva. E é o que eu sempre falo. Não acredite em mim. Não acredite em ninguém. As coisas que eu falo aqui são as minhas próprias experiências diretas, que podem muito bem estar extraordinariamente erradas. Eu posso só ser um lunático. Você não pode acreditar de maneira cega em ninguém. O que eu falo aqui, como eu já disse, é um bate-papo. E se eu nego a existência de uma entidade, eu nego a existência da minha própria entidade. E essa entidade, por algum motivo, por alguma energia, grava esses vídeos. Mas nem eu acredito muito em mim. Esse cara é meio louco. Nem eu acredito em tudo que eu vejo, em tudo que eu leio. Eu acredito na minha própria experiência direta. E eu te recomendo fazer a mesma coisa. Sempre duvide de tudo. Sempre questione tudo. Do momento em que eu acordo ao momento em que eu vou dormir, o que eu mais faço é duvidar das coisas. É perguntar se realmente elas fazem sentido. Quando você quer provar alguma coisa para si mesmo, não para os outros, porque você não tem que provar nada para ninguém. Se você quer provar uma coisa para você tem que tentar desacreditar essa mesma coisa que você está tentando provar. Então, quando eu penso nessa ideia, nessa experiência de que eu sou tudo que existe, eu tenho que tentar desprovar isso, não o contrário. Porque é assim que você descobre se faz sentido. Então, minha recomendação é essa. Nunca acredite em nada do que eu falo, nem o que ninguém fala. Principalmente os... Não vou entrar nesse assunto de novo. Principalmente esses gurus que fica te vendendo fórmula secreta para mente milionária, como reprogramar sua mente para ganhar dinheiro. Essa gente inventa cada coisa. Né? A gente tá falando de outro tipo de espiritualidade aqui. E, novamente, paradoxalmente, eu não existo como entidade, nem essas pessoas existem como entidade, nem você existe como entidade, ninguém existe como entidade. Até mesmo falar em reunir a pessoa com o self está errado, porque não existe pessoa, apenas uma imagem mental criada por uma falsa convicção. Nada foi separado e não existe nada para ser unificado. Mas você vai perceber que todos esses tópicos que eu vou fazer, dessas contradições, desses paradoxos, todos eles apontam para um mesmo caminho, para um mesmo objetivo, que é a rendição. É a hora que você desiste do ego. Lembra que eu falei que tem gente que quer carregar o ego ainda, botar ele dentro de uma malinha, trazer ele pela mão, ou posso entrar com o ego no Nirvana? Você vai perceber que esses paradoxos só existem porque o ego está resistindo. Porque ele quer existir ainda. Ele não quer assumir que ele não existe. E todos esses paradoxos, por exemplo, o próximo vídeo eu vou fazer sobre o livre-arbítrio. Você vai perceber que a única pessoa que está tentando resistir à ideia de que não existe livre-arbítrio é o seu ego. É o ego. Então, assim, já vem essa primeira pancada aí. Não existe livre-arbítrio. Depois vem a questão da graça. Depois vem a questão de que não existe um mundo externo. Todas essas afirmações faz o seu cérebro... Lembra que eu falei que dá cãibra no cérebro? O seu cérebro virar e falar assim, porra! Desculpa. E dele falar, pô, se nada existe, então o que eu tô fazendo? E aí eu encerro esse vídeo com a paradoxal frase.
no final, você vai perceber que a única coisa que você deveria ter feito era não fazer nada. Senta que lá vem a história. Eu acho engraçado. Só para esclarecer, tá? Que nem eu falo aqui do budismo. Quando eu trago o budismo à tona, quando eu trago qualquer coisa à tona, o cristianismo, o budismo, o Alcorão, eu profundamente respeito esses livros. Para mim, todo livro é sagrado. Tudo é sagrado, toda manifestação é sagrada. E eu até falo que essa é uma das maneiras de entender essa unidade, enxergar Deus em tudo. Falando sobre o budismo, que às vezes ele não fala que ele é contraditório, eu só esqueci de trazer a observação que às vezes ele fala através do Zen, ou através do Shan, que são os mestres Zens que gostam de tirar sarro com a sua cara, né? Porque uma das maneiras de tentar te explicar o absoluto é esse. Não dá para explicar de maneira direta. A pessoa não se conforma que não dá para explicar. Aí o que você faz? Zoa com a cara dela, né? Então você chega no mestre Zen e fala, meu, me explica o que é o Nirvana, como eu alcanço a iluminação. Ele fala, você tem que sair pra floresta, ficar cortando lenha, encontrar uma flor rara e ficar 2 anos lá meditando, e depois você volta aqui, me traz essa flor que você achou e não sei o que eu vou te contar o que é. Aí o cara vai, fica 2 anos, se mata lá, volta pro mestre Zen. E então, fiquei 2 anos lá, encontrei a flor, depois de muito me matar, me cortei todo, me ferrei, tive que dormir no relento, passei frio, passei fome. E aí, o que é o Nirvana? Aí o mestre Zen vira e fala, o Nirvana tá aqui agora. Aí o cara fala, porra, mas eu perdi 2 anos da minha vida. Porra, mas você queria perder tempo, né? Eu tô desde o começo te falando que não tem nada pra fazer. O Nirvana já tá aqui, mas você quer fazer alguma sadhana, você quer fazer alguma prática espiritual, eu vou ficar te dando práticas intermináveis. Se você se interessa por isso, eu acho muito sagaz, muito legal. Pra quem não sabe, o Alan Watts, que é fenomenal, se você não conhece ele, por favor, vá pesquisar o Alan Watts, tem muita coisa legendada dele. Ele era extremamente simpatizante do Zen, por isso que ele era todo cheio de graça, todo cheio das piadinhas. Então, não existe nada para alcançar, mas se você quiser alcançar alguma coisa, dá pra fazer sadhana infinita aí, né? Pelo menos o ego fica feliz, né? Fica orgulhoso. Olha a quantidade de coisas que eu fiz. Eu tô no 10º grau da evolução espiritual, do alinhamento de chakra, da reprogramação mental. Se você encontrar o Buda no caminho, mate o Buda.